dentro desse universo, que ele vai pegar o que já existe, a energia material, e vai fazer todas as coisas. E ele, nesse primeiro momento, ele está com Deus, ele vive junto com Deus e está flutuando sobre as águas. E ele forma o universo falando. Falando, e falar é o verbo. Você tá entendendo? É o verbo que vai falando. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. É muito bom estar com o convidado aqui e com você aí. Se você está chegando pela primeira vez, deixe-me passar as redes sociais para você. Tem o nosso Instagram, que é Liberchat_, então vai lá, se inscreva no nosso Instagram. Se você está me vendo aí pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal e já ativar o sininho aí para você ficar por dentro das notificações aqui, ok? Estamos também no Spotify, é só você digitar Liberchat Spotify e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? Deixe-me falar sobre os nossos patrocinadores, é isso mesmo. Temos a Mange Culinária. Se você deseja fazer um buffet, alguma festa, alguma coisa aí, tá chegando no final do ano, tá bom? Contrate aí a Mange Culinária, que ela vai preparar um cardápio especialmente para você. E sabe de quem que é a Mange Culinária? É isso mesmo, da chefe Cíntia Sanches, é isso mesmo. E por falar nela, ela tem também uma empresa de consultoria, que é a CS Consultoria, da Cíntia Sanches. Então, se você deseja empreender na área alimentícia, se você deseja aprender a cozinhar, contrate aí também a CS Consultoria da Cíntia Sanches, tá bom? Temos o nosso Vitor Design. Ele é o nosso editor de vídeos aqui, um cara profissional. Se você está precisando editar vídeos, postar vídeos na internet, no YouTube, contrate aí o Vitor Designer. Temos também o podcast Palestra, é isso mesmo. Então nós temos palestra, jornalismo e tal. E se você deseja receber a equipe do podcast na sua empresa, é uma palestra feita especialmente para o seu nicho de trabalho. Então contrate aí o podcast Palestra. Agora olha aqui para mim, com muita atenção, que eu vou dizer para você. Se você está com alguma ruguinha aí, quer melhorar o seu visual, nós temos a doutora Amanda Fernandes, está aí na tela aí, né? O telefone dos nossos patrocinadores, está tudo aparecendo aqui, tá bom? A doutora Amanda Fernandes, e ela vai dar um visual aí, porque ela é biomédica estética, tá bom? E ela vai dar uma melhorada aí na sua aparência, deixando você, ou realçando, melhor dizendo, a sua beleza, ok? Já temos aqui o nosso convidado, que já está aqui, é o professor Mahesh. E hoje nós vamos conversar sobre o movimento Hare Krishna no Brasil. Mas antes de dar a palavra a ele e você conhecê-lo um pouquinho mais, eu não vou esquecer. Então compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Se possível, para todos os seus contatos. Então, alguns segundos aí para você compartilhar. Enquanto isso, eu já vou dando a palavra aqui para o professor Mahesh, já explicando para ele um pouquinho sobre o podcast. Professor, seja bem-vindo à nossa roda de conversa aqui no podcast Liberchat. Eu agradeço a sua disponibilidade de vir para cá. Não foi fácil, São Paulo realmente é imprevisível. O GPS marca um horário para chegar e a gente acaba, às vezes, se atrapalhando com o trânsito, porque tudo é muito dinâmico o trânsito e acontece coisas no caminho que vai atrasando, mas deu certo, você chegou tranquilo. Ainda bem. Para uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. Liberchat é uma ideia de liberdade para você conversar, falar. Uma junção de duas palavras aí, liber e chat, né? É um bate-papo descontraído. Então aqui você está tranquilo, pode expressar suas ideias de maneira tranquila mesmo, tá? Pode abrir seu coração aqui, que essa é a ideia aqui do podcast, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E agora é com você, pode se apresentar para o pessoal aí, falar de onde você é, sua formação e vamos. Agradeço a oportunidade. Bom, meu nome mesmo oficial é um pouquinho diferente, não é professor Mahesh. Meu nome oficial, eu sou um sacerdote brahmana do movimento Hare Krishna, e o meu nome religioso é Maheshwara Chaitanya Das Gauravanachari. Nossa, é difícil a pronúncia, não vou me arriscar aqui não, que eu vou errar. Tem que falar umas 3 vezes para entrar. Por isso que, né, então Maheshwara é o nome principal, o resto é mais título. Maheshwara Chaitanya, na verdade, são meu nome mesmo, né? O resto é título. Maheshwara significa, Maha quer dizer grande, Ishvara, o controlador, o supremo controlador.
Mas eu não sou o Supremo Controlador, obviamente. Né? Então, Maheshwara Chaitanya significa aquele que é pleno de toda consciência, oniconsciente. E Das significa servo. Aquele que é o servo do Supremo Controlador oniconsciente. Uma bonita aí o significado, né? E Gauravanachari significa que é a posição que eu ocupo, que é Divana Prasta. É uma longa história, não sei se vai dar para explicar aqui hoje. Essa pronúncia, esse nome não é brasileiro, obviamente, claro que, né? Obviamente não. Qual idioma? Sânscrito. Sânscrito? Sânscrito, Sânscrito. Sânscrito é uma língua que é muito antiga e a gente acredita, né? Diferentemente do que a academia, que é muito ocidentalizada, muito eurocêntrica, ela gosta de dizer que o sânscrito e as línguas europeias têm um ramo comum, que é o proto-indo-europeu, mas nós não vemos assim. Nós vemos que o sânscrito foi a origem de tudo. Saiu da Índia, foi para a Europa e deu origem a todas as línguas europeias. Entendi. É a mãe de todas as línguas europeias. Inclusive o latim. Interessante. E é por isso que em português temos muitas palavras parecidas com o sânscrito. O italiano, o português são línguas neolatinas, né? Sim. Então, elas derivam do sânscrito. Então, nós temos aí uma como se diz, uma proximidade linguística, né, do sânscrito com... apesar de parecer muito distante, não é tão distante assim. Há uma breve similaridade, né? Inclusive cultural e tudo mais. É considerado uma língua morta ou não? Ainda se fala? Se fala. Se fala na Índia. Eu mesmo estudo sânscrito. Né? Que o sânscrito é uma língua muito assim, complexa, cheia de recursos, e conforme ela vai se afastando, dando origem a outras línguas, ela vai se empobrecendo, né? Mas é uma língua... Sânscrito significa aquilo que é perfeito no todo. Interessante. E inclusive, muita coisa da cultura ocidental, como eu te falei, vem desse ramo que veio da Índia, que historicamente é chamado como proto-indo-europeu, né, o ramo cultural proto-indo-europeu. E é por isso que você, quando vai falar a palavra hora, a palavra dia, a palavra mês, isso vem da divisão de tempo do sânscrito, da divisão de tempo da cultura védica, né, onde você tinha o hora. Então, quando você pegava 24 hora, você tinha um dia, e se você tinha 30 dias, você formava um mas. Que lembra muito mês, né? Pelo som. Daí que vem, é daí que vem a palavra hora, dia e mês. Interessante. Cultura, né? O podcast aqui também é cultura. Não é à toa que você é o professor, né? Professor dá aula em alguma disciplina, em alguma universidade? Sim, ou eu sou biólogo molecular. Né? E então eu já dei aula, já dei aula até para nível fundamental, nível de ciência, né? Biologia, e também dei aulas também de biologia molecular. Né? Então essa é a minha formação mesmo. Apesar que eu tive uma breve passagem pela medicina, né? Não pude me formar, eu sou um médico frustrado, mas fiquei um tempo na academia. Não chegou a terminar o curso? Não cheguei a terminar. E, enfim, e também, e por conta disso, tem uma formação científica bastante interessante. Né? Uma grande bagagem aí para agregar. E além disso, você é um ícone aí de um líder religioso no Brasil, né? Porque você faz parte da ISKCON e do diálogo interreligioso. International Society for Krishna Consciousness. Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Aí é a sigla em inglês, né? ISKCON. E aí, dentro da ISKCON, então, eu sou um sacerdote, né?
Tenho o meu cargo dentro da ISCOM é de secretário nacional de diálogo interreligioso. Nós temos uma secretaria de diálogo interreligioso dentro da ISCOM. Por incrível que pareça, eu não sei se em outras religiões tem uma secretaria, mas nós temos. Eu não sei se tem. Eu sei que existem movimentos interreligiosos no verdade. Brasil, aqui em São Paulo. Inclusive o Sheik Jalud, de vez em quando ele promove, né? Promove. Algum desses encontros interreligiosos aí. Não sei se você já foi em algum deles. Já foi que ele promoveu? Não, a gente já participou de eventos juntos, mas que não foi nem eu nem ele que promovemos. Ah, tá. Foram coincidiu terceiros. de estarem juntos. Porque eu também fiz alguns, né? Ele fez alguns, mas quando a gente estava junto foi por causa de terceiros. Né? Nada, nós somos amigos, né? Deixa claro. Eu sei que muita gente conhece... É a religião, né? É religião ou filosofia? É religião mesmo, Hare Krishna, religião. Né? Religião. Se você levar em consideração que uma religião é aquilo que possui teologia e liturgia, nós somos uma religião. Entendi. Tá. Mas muita gente não conhece, porque no Brasil ela não é muito... divulgada. E tem quantos adeptos no Brasil? Olha, a gente não tem muito certeza disso, né? Deve ter alguns mil, né? É pouco, né? É muito pouco. Aqui, mas na Índia tem muitos, centenas de milhares, né? É uma religião predominantemente na Índia qualquer coisa tem milhões de pessoas, né? Você sabe, porque hoje em dia ela até ultrapassou a China, né? Em número de pessoas, né? Então lá tem muito adepto de qualquer coisa. Aqui no Brasil é que ninguém conhece quase nada sobre cultura védica. E quando conhece, a referência que tem é uma referência muito distorcida, toda baseada em estereótipos e preconceitos. Né? É a mesma coisa, você é cristão, né? Imagina que você vai lá para a China, numa região do interior da China, onde ninguém nunca viu um cristão. Mas já viram alguma coisa pela televisão, pelo cinema. Bem distante, assim, né? Aí o cara chega para você, eu já sei, eu conheço a tua religião. Você, o cristão, é devoto do Padre Cícero, não pode doar sangue, tem que guardar a sexta-feira e o sábado. É claro que eu estou falando coisas de diferentes religiões. Eu entendi. Mas essa visão que a pessoa vai ter, né? Exatamente. Porque ela não conhece profundamente, as pessoas em geral pensam que a cultura védica ela acaba sendo classificada aqui, academicamente, historicamente, no Ocidente, como sendo hinduísmo. Esse nome hinduísmo é um nome que a gente não gosta de usar. Porque a palavra hindu não é da cultura védica. Não é? Não. Isso daí coisa... desculpa eu interromper aqui, porque é bate-papo. E desculpa a minha ignorância, porque a minha ignorância pode ser a dúvida de muita gente lá que tá vendo a gente aqui. Mas o Hare Krishna não veio do hinduísmo? Não tem uma raiz lá ou então, não? Isso que eu estou querendo explicar. Aquilo que se chama de hinduísmo, né? Para começar, o nome hinduísmo ele deveria ser mudado. Porque é um nome pejorativo que foi dado pelos muçulmanos. Nossa. Porque o que acontece? O povo ariano, que vivia entre os 7 rios sagrados, o Sapta Sindhu. Sindhu quer dizer rio, em sânscrito. Mas o muçulmano, o árabe, ele não conseguia falar a palavra Sindhu, ele falava Hindu. Entendi. É como se fossem os ribeirinhos, os carinha lá, né? O pessoal da Amazônia aqui no Brasil que mora pra lá. Os ribeirinhos. E ficou como uma coisa pejorativa, principalmente depois que houve a invasão muçulmana lá na Índia e eles colonizaram, né? E, enfim, sempre colocavam de uma forma depreciativa. É quase como também uma outra comparação como os índios, chamados índios no Brasil, que são hoje o pessoal já melhorou mais a nomenclatura, que é povos originários. Sim. Porque os colonizadores acharam que haviam chegado na Índia, né? Sim, sim. E chamaram de índios, né? Os moradores aqui. É mais ou menos isso. Então, né? E aí o pessoal, quando você fala que culturalmente, historicamente, o movimento Hare Krishna ele é considerado hindu, dentro do hinduísmo. Só que tem uma coisa, as pessoas acham que hinduísmo é uma religião. Hinduísmo não é uma religião, assim como cristianismo não é uma religião. Assim como budismo não é uma religião.
Budismo, cristianismo, hinduísmo são grupos, supergrupos de religiões. E dentro desses grupos tem várias religiões. Muitas, né? Quantas religiões cristãs tem dentro do cristianismo? Sei lá, milhares. Por isso que a sua colocação no início, citando um exemplo, como se eu estivesse na Índia, a pessoa ia deduzir um cristão como um guardador do sábado, um devoto de Padre Cícero e tal. Aquela mistura que é uma coisa só, né? E não é isso. Né? Então, se você tem lá o budismo com muitas religiões, o cristianismo com muitas religiões, a cultura védica, por ser muito mais antiga, ela, lógico, tem muito mais vertentes, principalmente depois das colonizações. Em especial a colonização inglesa. Por isso, arianos. Então, os arianos eram chamados de Vegas ou não tem Ariano é um termo sânscrito que significa uma pessoa purificada no comportamento. Esse é o significado. Não importa a origem, nem o local, nem nada. Se a pessoa então não tem a ver com nacionalidade? Não, nada. Ariano... Quando você fala povo ariano, povo da Aryavarta, da terra dos arianos, porque eles seguem a cultura védica, eles tinham uma educação muito refinada. A cultura védica é muito antiga, se perde no tempo. Os ários foram evangelizados pelo poder papal naquela época? Tentaram, né? Até hoje tentam, né? Mas o povo da Índia, ele é bastante patriótico. Se você vai na Índia, você vai numa barraquinha lá ver as revistas em quadrinhos. As revistas em quadrinhos são os heróis dos Vedas. São os semideuses. Nossa. Sabe? Eles gostam disso, você está entendendo? São muito... Então é um povo ligados. Religioso mesmo ali, né? É muito religioso. É muito religioso. E, assim, existem numerosíssimas religiões na Índia, dentro daquilo que se chama hinduísmo, né? E que foi fomentado até essa confusão justamente para que você possa dividir para governar, né? Entendi. Então, eles fomentavam. Então, você sai na rua, você pergunta a uma pessoa, você sabe o que é hinduísmo? Sei, é o pessoal lá que adora cobra, adora vaca, que gosta de rato, né? Então, você pega um templinho lá no Cafundó do Juda, que é uma seita que não sei nem por que eles adoram rato lá. E coloca isso como sendo um cerne fundamental. Por isso que eu estou falando, você deve cultuar o Padrinho, o Padre Cícero. Mas pouquíssimas pessoas que fazem isso, que vão lá e que são devotos e que se autoflagelam lá. E são chamados de cristãos também, são cristãos também, que acreditam no Cristo. E aí cria todo aquele estereótipo distorcido, né? Então, nós somos, historicamente e academicamente, considerados hindus. Porém, quando você pergunta para o pessoal, você conhece hindu? O hindu é o politeísta, adora 3 milhões de deuses lá. Então, nós somos monoteístas. Interessante. Porque originalmente a cultura védica é monoteísta. Isso está no qualquer parte dos Vedas. Mas aí você tem que estudar a escritura sagrada. Dificilmente faz. O pessoal não lê nem a Bíblia. Os cristãos, né, que deveriam ler. Pois que tem como regra de fé a Bíblia, não leem. Dificilmente leram, né? E você tocou num ponto interessante. Um dia eu estava no Rio de Janeiro fazendo um trabalho evangelístico lá. E encontrei uma senhora e ela falou que era evangélica já há 18 anos. E eu fiz uma pergunta, por curiosidade, né? Falei assim, a senhora estuda a Bíblia? Ela falou, não, já leu a Bíblia alguma vez? Ela falou, nunca li a Bíblia. Eu falei, mas como a senhora conhece a Bíblia? Ela falou, eu conheço porque o pastor me fala da Bíblia, chega lá e lê a Bíblia na igreja, mas eu mesmo nunca li a Bíblia, né? Então, muitos cristãos desconhecem a própria Bíblia, né? Que é a regra de fé dos cristãos. Então, se o pessoal não conhece nem a Bíblia cristã, vai conhecer a escritura védica. Então, a escritura védica é considerada a Bíblia da religião? A palavra Bíblia significa coleção de livros. Coleção de livros. Então, a Bíblia védica, ela é a maior da humanidade. É o maior acervo religioso da humanidade, né? Vedas, só para o pessoal que tem gente que nunca ouviu falar sobre Vedas. Sim. Vedas é livros de sabedoria? É isso que significa? Então, os Vedas, na verdade, eles são o ponto inicial da literatura.
A literatura é um negócio complicado, porque você tem Shruti, Smriti, Itihasa, Purana, Ágamas. Isso são coleções literárias diferentes que se subdividem em sub-ramos, né? Então são muitas coleções de livros sagrados, mas você tem os principais, os primeiros, que são os 4 Vedas. Inclusive até você escreveu. Eu escrevi o Rig Veda, o Samaveda, Ayurveda. Atarveda, né? Hã? O Atarveda. Atarva Veda. Atarveda. Atarva. Tô aprendendo Veda, aqui. Então, esses 4 são, assim... Os principais. Os mais antigos, né? Não quer dizer que sejam, assim, os principais. Mas são livros separados mesmo? São separados. Não são conjuntos como a Bíblia, que é um monte de livros juntos? Não, são 4 livros separados que vão junto. Entendi. E atrelado a eles, né, vão outros tipos de literatura. Porque, por exemplo, os Vedas é chamado de literatura Shruti. Aquilo que foi ouvido diretamente da fonte, diretamente da boca de Deus. Então, isso é da boca de Deus, veja bem, monoteísta. Eu estou tentando fazer um paralelo às vezes. Então, você foi ouvido direto da fonte. A literatura Shruti. Então, você tem os 4 Vedas, os Upanishads, tá? É chamado de agora me fugiu a palavra. As Upanishads, Eles se referem... Aranyakas. Tá. Isso você está se referindo ao quê? Aos escritores? Não, são coleções literárias. Coleções literárias. Existem os Upanishads, coleções literárias, as Aranyakas, que são literatura, são vários livros e cada um desses livros, cada um deles está conectado a um dos 4 Vedas. E cada Veda tem seu próprio Upanishad e seu próprio Aranyaka. Você está dizendo em conjunto, né? E formam-se em coleções gigantescas. Aí você tem os Puranas, você tem 18 Puranas, chamados de Mahapuranas. Depois você tem 18 Upapuranas, são Puranas acessórios. Os Puranas já são outra categoria de escritura, porque eles não são Shruti, eles são Smriti. Qual a diferença? Smriti é aquilo que foi lembrado. Enquanto o outro foi ouvido diretamente da fonte, os Puranas são assim, histórias dos reis, histórias de vários santos que aplicaram na sua vida aquele conhecimento que estava no Shruti. Entendi. Então você vê como é que ele é aplicado, como é que os caras, onde eles erraram, onde eles acertaram, e tal. Historicamente, isso está chamado Purana. Purana quer dizer antigo, histórias antigas, né? Onde o conhecimento ele é lembrado e é aplicado. Tá entendendo? Então você tem também os Itihasas. Itihasas são os contos épicos, que aqui no Ocidente são chamados de mitologia. Mas para nós não é mitologia. Assim como você nunca ouve aqui no Ocidente falar da mitologia do Adão e Eva. Você ouve falar isso? Não. Por que você nunca ouve falar da mitologia do Adão e Eva? Que uma cobra entrou no jardim e falou com a Eva. Por que não... então... Porque as pessoas são cristãs. São cristãs, exatamente. Exatamente. Então ele lê a Bíblia como... Agora, se um outro povo que não for cristão, que for ateu, ele pode tomar isso como mera mitologia. Não é verdade? Aqui no Brasil tem gente que interpreta a Bíblia dizendo que aquilo é um mito mesmo, é uma narrativa. Então, né, é a mesma coisa. Não há algo verídico que aconteceu, que realmente existiu Adão e Eva e tal. São contos épicos que as pessoas falam, é mitologia. Então você tem... mas pra gente não é mitologia. O que aconteceu ali é histórico. E existem numerosas comprovações, assim como no caso das escrituras cristãs também, vocês têm inúmeras comprovações que Jesus existiu. Né? Muita gente não leva a sério. Mas existem evidências fortíssimas que Jesus existiu de da verdade, vida do Cristo. fato. Tanto que na história você tem o AC e o DC, né? Antes de Cristo, né? Depois de Cristo. Dividiu a história. Uma convenção, mas eu estou falando assim... você fala evidências arqueológicas, né? Arqueológico, né? Historicamente, que o Cristo viveu aqui, exatamente. Não é uma figura mitológica, como muitos colocam. É o concreto real, né? Concreto realmente real, existiu. Né? Então, os Itihasas são os livros de... épicos. O mais famoso e mais antigo e maior
é o Mahabharata. Bharata é a palavra correta para o país Índia. Nossa. Índia Repete aí, por favor, de novo. Bharata. Nossa, é difícil, hein? Bharata. 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 Sabe o sulino que ele fala? Bate, sabe? Sim, lembrar assim um pouquinho fica mais fácil para pronunciar. Então, Maha quer dizer grande. Bharata, grande Índia, a grande Bharata. Né? É o maior poema da humanidade. É considerado um livro poético, então. É porque todos os livros sagrados são poesias e são cantados. Todos? Todos. Igualzinho no judaísmo, igualzinho no islamismo. Porque no judaísmo, na Bíblia, eu sou teólogo também, né? E quando você vai estudar os livros poéticos, por exemplo, Salmo, por mais que você saiba ler o hebraico, ele é cantilhado, mas a gente não consegue descobrir a melodia original, porque salmos são cânticos que o povo judeu cantava. Sim. Né? Mas na cultura védica você tem também as explicações que falam como é que você tem que cantar os versos e tudo mais, né? As métricas e tudo mais. Interessante. É muito complexo, cara. Eu tô falando do grosso, assim, né? Então você tem os contos épicos, que você tem o Mahabharata, que é o maior livro de poemas da humanidade. Ele é muito grande. Ele possui 100 mil versos. Tá. E esses versos aí... Isso significa, só para você ter uma ideia do tamanho, você pega os dois maiores contos épicos do Ocidente. A Ilíada, de Homero, e a Odisseia, também de Homero. São dois contos infinitos também, que você nunca acaba de ler. Você junta os dois... E não dá o... multiplica por 6,5, 7. Você vai chegar perto do que é o Mahabharata. Um único livro. Tá. Uma outra dúvida aqui. Esses livros, no caso desse, vamos pegar esse especificamente, foi escrito por uma pessoa? Isso que eu ia falar agora. Tô chegando junto. Toda a literatura sagrada foi escrita por uma única pessoa. Todas? Vyasadeva. E aí as pessoas falam, não, isso é mitológico. Para nós não é mitológico porque ele é um avatar. Ele é uma descida de Deus para escrever o conhecimento védico que já existia. Porque o que acontece? A escritura védica surge há 5.000 anos atrás. Que é quando começa a Kali Yuga. Existem 4 eras que se repetem como as 4 estações do ano. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. A Satya Yuga é a era onde as pessoas estão mais avançadas espiritualmente. Onde a divisão entre material e espiritual é muito tênue. E é muito propício. As pessoas viviam muito mais e, enfim, e podiam guardar todo o conhecimento, sabe, ouvindo o que o outro fala e tal. Guardava depois... e praticava, né? Sim. Aí depois você tinha a Treta Yuga, que também... E na Satya Yuga, o processo de yoga indicado era a meditação introspectiva. As pessoas meditavam e não meditavam igual hoje, não. Hoje em dia o cara medita 1 hora e não aguenta mais. Os caras meditavam por anos. Sabe? Por anos? Por anos. Aí eu falava, não, mas mitológico. É mitológico numas. Recentemente, alguns anos atrás, na Índia, no Nepal, melhor dizendo, apareceu um budista que ficou meditando debaixo de uma árvore por mais de mês. Meu Deus. E aí sem se alimentar... a Discovery Channel botou uma equipe 24 horas em torno do cara. Não, algum momento ele vai ter que ir no banheiro, algum momento ele vai ter que comer, algum momento ele vai ter que beber, e nada. E o cara ficou meditando em transe. Tá, e depois desse período, como é que fica o estado fisiológico dele? O cara acordou de boa. E falou com todo mundo de boa. Será que ele não percebeu o tempo passar ali naquela meditação? Nem percebe. Não percebe? Ele não tem ideia de quanto tempo ficou ali. E então, se hoje em dia é possível, né, naquela época, na Satya Yuga, era muito mais fácil. Então, a pessoa passava anos meditando. O que é muito complicado. Depois, na Treta Yuga, na era seguinte, já caía o nível das pessoas.
elas já não viviam tanto como na Satyuga. A divisão entre material e espiritual já estava não tão tênue, já estavam mais dividida um pouco. E o processo ali de yoga indicado para essa época é fazer grandes sacrifícios de fogo para Deus, que duravam meses, fazendo cerimônias e liturgias e papapá. E, enfim, depois na Dwapara Yuga, você tem as pessoas muito mais materialistas. A divisão já estava bem grosseira entre o material espiritual. E o processo de yoga dessa época era a adoração das deidades no templo. Adoração de deidade... Eu já ia perguntar aqui, porque se é monoteísta, assim, porque é adoração de deidades. Isso aí como se fala, o cristão fala... idolatria, né? Idolatria, isso não pode, mas nós temos uma carta na manga. Qual seria a carta? A carta é o seguinte, você pega lá no Decálogo, lá fala que você não deve construir imagens, não deve adorá-las, nem prestar-lhe cultos. Está escrito assim, não farás para ti. Para si. Para imagem mim, de escultura. De escultura. Aí tá bom. Aí você vira umas 2, 3 páginas, vai lendo. Êxodo do capítulo 20, né? Aí você vira umas 2, 3 páginas, dali a pouco Deus está falando para Moisés fazer o templo. Ele falou para fazer a sala dos incensos. Aí fala para fazer o quê? A Arca da Aliança. Propiciatório. E ele manda esculpir 2 querubins de ouro. Você vai esculpir 2 querubins e dali eu... Que cobriam a arca, né? Em cima da arca. E ele fala o quê? E dali eu me manifestarei. Ele ia se manifestar dali. É por isso que ele pediu para fazer os 2. Tanto que em cima da arca, para quem não conhece, é um dos objetos do templo, né? Ficava no lugar santíssimo, no santuário, e sobre a arca, onde você está citando aí, ficava a Shekinah, que você falou que Deus se manifestava, que é a glória de Deus que se manifestava ali. Sim. Então o que acontece? Você vê ali o que parece ser uma flagrante contradição. Aí mais à frente, você vê que nos 10 pragas, tem aquela das cobras. E aí Deus fala o que... Picado, mandou Moisés colocar uma serpente, né? Fazer uma serpente de bronze, esculpir uma serpente de bronze, colocar em cima do cajado, porque ele ia se manifestar através daquela serpente, e quem fosse picado era só mostrar a deidade e a pessoa ficava curada. Aí você fala assim, mas peraí, é uma contradição? Não é uma contradição. Não é uma contradição. Vamos ver se vai chegar no... Por que não é uma contradição? Porque no Decálogo está falando, não farás para ti. Você não pode inventar para você mesmo uma deidade. Agora, quando Deus chega para você e fala, faça assim... ele é a autoridade máxima. Exatamente. Concordo. Então, os Hare Krishnas só fazem deidades que são mandadas por Deus. Entendi. Só um detalhe aqui, eu não sei se você vai concordar comigo, e aqui nós estamos dialogando, né? Nessa questão aí de fazer os querubins da serpente, há uma questão importante também, que eu acho que a gente deve ser... tipo assim, Deus não pede para eles adorarem. Eles só olhavam, mas não era um objeto de adoração. Depende do que você chama de adoração. Se é um extremo respeito... Por exemplo, a Arca da Aliança não podia nem tocar. Não. Era só os extremo, levitas tinha que botar uma roupa especial. Porque aquilo é o santo do santo. Aquilo é uma profunda adoração, não é? E quem está preparado para adorar nessa pureza? Alguns, pouquíssimos. No caso lá era o sumo sacerdote. Exatamente. Então, na questão das deidades védicas é a mesma coisa. Somente está preparado para lidar com a deidade que Deus falou como que tem que fazer. Não foi o ser humano que inventou da sua cabeça. Ela é autorizada pelas escrituras. E é aquilo que eu estou dizendo, as escrituras foram escritas, não foi por uma pessoa. A literatura védica, ela é a paurucheia, significa que ela é não humana. Tá, eu posso... A paurucheia por quê? Porque quem escreveu foi Vyasadeva. Ele é uma encarnação de Deus, só para escrever. Tá, se me permite, talvez, pessoal, aqui, nós estamos falando de uma cultura que predomina o cristianismo, que é aqui no Brasil. No cristianismo, o Cristo veio, que é considerado como Deus.
certo? O Filho de Deus, né, veio como um homem, encarnou, tornou-se homem, viveu, como a gente já falou aqui, e morreu para salvar a humanidade. Por isso que aquele que acredita em Cristo é considerado cristão, né? Sim. Claro que tem muitas coisas além disso. Parece-me que dá para fazer... Eu posso estar viajando aqui, você pode me corrigir, aqui a gente está aqui para aprender. O professor Mahesh está aqui para isso, né? Mas parece haver uma certa comparação, similaridade, porque se os livros dos Vedas foram escritos por alguém que veio de Deus, se encarnou e escreveu. No caso da Bíblia aqui, para os cristãos, os homens escreveram, inspirados por Deus, por inspiração divina. No caso dos Vedas, é a encarnação Deus que veio para escrever. Por isso que a gente diz que as escrituras sagradas védicas são a palavra de Deus. Porque elas não vêm através de um homem inspirado. Porque profetas, às vezes, eles nem sabem muito bem o que... Olha, aí a gente vai entrar numa questão da teologia, porque no processo de inspiração e revelação, o que foi revelado, eu que estudei teologia, foi o conteúdo. Agora, ele escrevia, por exemplo, na Bíblia tem erros naturais, por exemplo, né? Sol. Né? Tem uma parte lá que Gideão pede para a lua parar. O Sol parar. Na verdade, a Terra que faz o movimento, não é? O Sol sempre esteve parado. Entendeu? Esses erros assim... Porque o profeta acreditava na época que o Sol girava em torno da Terra, né? E não a Terra em torno do Sol. Sim, sim. Entendeu? Porque é um processo de revelação e inspiração. Então, não foi um ditado. Então, eu não vejo a Bíblia como um ditado. Deus falou ipsis literis lá e o cara escreveu. O profeta escreveu. No caso dos Vedas, parece-me que não há uma inerrância no caso. Porque eu não prego a inerrância da Bíblia, eu como teólogo. Eu acabei de explicar aqui erros naturais que ela contém. O que acontece é que a literatura, ela é a Paulo cheia, ela é não humana, ela é perfeita. Só que, principalmente depois das colonizações na Índia, os colonizadores sistematicamente corromperam as escrituras. Eles mexeram no texto? Para descreditar. Tá. E muitas foram confiscadas. Os ingleses, por exemplo, confiscaram um monte de escritura. Sumiram com outras várias. Nossa. E aquelas que já eram muito populares, que não podiam ser confiscadas nem desaparecidas, eles simplesmente fabricavam várias edições diferentes. Aí tinha várias edições do mesmo livro, cada um escrito de um jeito, com verso faltando, com verso a mais, com verso... Aí fala, tá vendo? Não dá para confiar nessa literatura. Mas e aí, tem manuscritos originais do texto? Tem ainda? Existem manuscritos originais? Então, os manuscritos que você chama de originais não são os originais, são os mais antigos. São os mais antigos. Como a Bíblia também, que são os mais antigos. Não tem mais... O que acontece mas voltando ao que eu estava explicando, porque eu estava falando do aparelho, o processo de yoga, era adoração à deidade, e aí paramos para falar da deidade. A gente fez um paralelo aqui. Então, nós não nos julgamos... idólatras, porque foi Deus que mandou fazer aquilo. E isso foi até antes de 5.000 anos atrás. Aí, há 5.000 anos atrás, começa a Kali Yuga, a última Yuga. E nesse período da Kali Yuga, é a época das desavenças e da hipocrisia, onde as pessoas vão viver muito menos. As pessoas são extremamente materialistas. As pessoas são muito... beligerantes e não querem, e não tem mais memória para gravar de cabeça, como era nas outras yugas, o conhecimento através de tradição oral. Que como é a maior acervo religioso da humanidade, não tem mais cabeça hoje em dia para você gravar. Então, o que acontece? Por isso surge a encarnação editorial de Deus, que vai pegar aquela tradição que era oral e vai colocar ela escrita. Né? Isso, inclusive, já estava essa profecia na tradição oral. E aí, na escrita, temos é a escrita que temos até hoje. Por isso que quando você fala do conhecimento védico, que idade que ele tem, ninguém sabe. Entendi. Porque faz 5.000 anos que ele é escrito. Mas a tradição oral... Esse último período que você acabou de citar... Kali Yuga. É o que nós estamos agora. Estamos agora. Faz 5.000 anos. Então, e é por isso que há 5.000 anos surge a escrita. Entendi. Então surge esse período com a origem da escrita. Né? Porque houve essa necessidade. Aí o sânscrito aparece, né?
o sânscrito escrito, né? Uhum. Ele já existia o sânscrito oral. Uhum. Né? Ó, o nosso tempo está corrido aqui. Eu queria fazer algumas perguntinhas, então vamos ser mais sucinto aqui. Desculpa. No Brasil, o movimento surgiu... o Hare Krishna mesmo. Não Krishna. surgiu... Krishna, né? Hare Krishna. É assim a pronúncia, né? Correta. Hare Krishna. Ele não surgiu na Índia, no caso. Ele surge nos Estados Unidos? Ou... O movimento Hare Krishna? Hare Krishna. Na Índia. Na Índia mesmo? Sim. Tá. Então, isso que eu estava falando, né? Na Índia, você tem 4, assim, vertentes principais religiosas, que são os Vaishnavas, os Shaivas, os Shaktas e... ai, meu Deus... tem uma quarta aqui, eu perdi a palavra agora. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco lembra, né? Os Vaishnavas são aqueles que adoram a suprema personalidade de Deus, Krishna, na forma de Vishnu. Daí que vem Vaishnu, Vaishnava. Né? Eu sou um Vaishnava. Né? Tem aqueles que adoram Shiva, que é a deidade principal deles. Então eles são os shivaístas ou shaivas. E aqueles que adoram a Divina Mãe, que é uma figura à parte, que se refere à Maya, energia material, esse pessoal são os Shaktas. E essa outra quarta, que eu esqueci o nome agora, que daqui a pouco eu lembro, então você tem essas 4 linhas principais na Índia, tá? Então os Vaishnavas, os Hare Krishna são Vaishnavas, né? Vaishnavas. A escritura védica é Vaishnava. Né? Então por quê? Porque foi uma encarnação de Vishnu que apareceu e escreveu o conhecimento védico. Então ele vem a partir de Vishnu, então é Vaishnava. Tá. Pois não? Eu vou fazer uma interrupção aqui, porque a minha mente está viajando aqui e eu sempre faço. Não sei se é correto fazer isso, mas quando a gente trabalha aqui também no diálogo interreligioso, nós estamos no Brasil, então eu faço sempre uma comparação para me entender, e eu acho que ajuda o pessoal a entender também. A concepção de Deus que o Hare Krishna tem é do Deus Supremo, Criador do Universo, como os cristãos têm. É e mais o que complexo, muda mais é a mais nomenclatura. complexo que isso. Mais complexo. A visão linear, o cristão tem uma visão muito linear, né? Deus é o Criador. Criou o céu, a terra e tudo que existe. É o Bará, né? O Deus Bará. É o supremo criador de tudo, né? Então, na visão védica, Krishna está além de Deus. Então a concepção por que dos cristãos por que além de Deus? É uma boa pergunta. Porque Krishna, ele nunca faz, ele está sempre em estado de prazer supremo, em transcendência total. Quando o universo material precisa ser criado, ele se expande de uma outra forma, que é um Vishnu. Então Krishna se expande em forma de Vishnu, chamado Karana Dakashai Vishnu. Esse Karana Dakashai Vishnu, ele vai dar origem a infinitos Big Bangs. Infinitos, assim, sem incontáveis números de Big Bangs. O nosso aqui é o que a ciência já está dizendo, que nós temos aí o Big Bang e tal, dentro da visão védica é chamado de ovo cósmico. É um dos universos materiais, porque tem os universos espirituais, é uma longa história. Mas deixa eu explicar. Então você tem, quando Deus vai criar alguma coisa, ele não cria, ele se expande na forma de como se fosse de Karana Dakshai Vishnu. Aí ele cria os universos. E dentro de cada um desses universos tem um outro tipo de Vishnu que vai coordenar a criação lá dentro. Tá. Enquanto você está explicando aí, eu estou viajando aqui. Eu fico viajando, minha mente não para, né? Eu já faço, então, uma comparação, então, mais com a filosofia grega, então. Que Deus maior criou o universo, né? E dele emanaram outras fontes de luz, no caso
demiurgo, criou a matéria é má, daí aquela ideia do corpo, prisão da alma. Não, mas aí você pode fazer uma comparação. Porque também. eu estou fazendo assim esse paralelo, porque dele emanaram outras fontes para aquela matéria. Porque os gregos tinham sim. problemas com a questão da origem do mal. É uma forma de ver. A forma de eu fazer um paralelo aqui para o pessoal entender. Os judeus, eles também têm uma visão assim, que é a visão da safira. Sabe a luz quando bate na safira? E uma única raio de luz se divide em vários? Ramificações. E vai refletindo as safiras. A safira em hebraico se chama Sefirot. São as Sefirotes. Então, um único Deus se divide nas Sefirotes. E na visão védica é assim. É interessante. Então, você tem o Karana Dakshai Vishnu, que vai formar os universos, e dentro de cada um dos universos vai ter um outro Vishnu, que chama Garbhodakashai Vishnu. Nossa. E esse Garbhodakashai Vishnu, cada universo tem o seu. Então, nós temos aqui o nosso Garbhodakashai Vishnu, que está flutuando sobre as águas do universo causal deste universo. E ele está sobre as águas. E dele, junto com ele, está o segundo criador do universo. Né? Que é Brahma. Brahma, ele não é Deus. Ele é um semideus. Seria quase um Deus criado. Quase um Deus dentro desse universo. Que ele vai pegar o que já existe, a energia material, e vai fazer todas as coisas. E ele, nesse primeiro momento, ele está com Deus, ele vive junto com Deus e está flutuando sobre as águas. É interessante. E ele forma o universo falando. Falando, e falar é o verbo. Você tá entendendo? É o verbo que vai falando. Parece que quando você chega nessa definição, se você vai para a narrativa do Gênesis, da criação... É aí que eu ia chegar. Você chega lá. Exatamente. Porque no princípio era o verbo, a palavra. Sim. E Deus estava flutuando sobre as águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Exatamente. Está descrevendo por aí... isso que você... Eu entendi. É por isso que você fala que ele está além de Deus nesse caso, porque enquanto a narrativa do Gênesis, né? Sim, vai narrar já essa parte. É o Deus criador. Como Deus criador? É o Deus criador. O Deus absoluto, ele não cria nada, ele não faz nada, ele está em estado de bem-aventurança transcendental, de prazer absoluto, ele não se ocupa em coisas assim, grosseiras. Talvez vai soar até para alguns aqui, porque eu sou cristão, mas eu concordo no que você está dizendo, porque como um cristão, e eu creio no Deus Trino, né? Que nós chamamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas compõem Deus. Na minha conotação de Deus, são 3 pessoas distintas que compõem Deus. E uma dessas pessoas que é o Criador do Universo, que é o Cristo. Você entendeu porque eu estou falando que eu concordo? Em Colossenses fala que em Jesus... foram feitas todas as coisas. E João vai explicar no evangelho dele, na visão védica, isso é o papel de Brahma. Então, é isso que esse é o papel de Brahma. Que surge do umbigo de Vishnu, que está voando que está flutuando sobre o oceano causal, né? Então, eu gosto de ter essa visão de que Jesus é um avatar de Brahma, sabe? Ele é uma manifestação de Brahma aqui, e é por isso que, bom, é uma especulação isso, mas eu gosto de pensar assim. Entendi. Talvez seja uma das formas de entender, porque realmente, quando alguém me pergunta, né, o Cristo, porque o Cristo, nesse caso aí seu, seria você chama de avatar, né, no caso, porque ele era Deus, né, se fez homem, avatar? Sabe o que significa avatar? E habitou entre nós. Então ele era Deus e se tornou homem. Então é difícil você entender mesmo, né? Talvez na sua explicação você consiga... avatar significa aí. Aquele que desce. E aquele que desce, ele está num estado sutil e ele se densifica aqui na matéria. Porque quando a alma espiritual toma contato com a energia material maia, ela forma 5 camadas. Ananda Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha, Mano Maya Kosha, Prana Maya Kosha e Ana Maya Kosha. Ana Maya Kosha é esse corpo de carne e osso que nós estamos vendo um ponto aqui, sabe? Então ele vai do sutil e se manifesta no mais grosseiro, você está entendendo? Bom, mas então
Em suma, então cada universo tem o seu criador, que é. Então você tem o Vishnu. Então cada universo tem um Vishnu, um Brahma, que é o criador, e tem aquele que destrói o universo depois, que é o Shiva. É a Trimurti, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Que o pessoal acha que é o Deus supremo do hinduísmo. Não é. Ele é um Deus ele tem um papel muito parecido de Deus nesse universo. Mas esse universo é apenas um entre milhares de universos. Todos vieram de um Vishnu, que é o Karana, que é uma expansão do Deus Supremo, que não faz nada, que está em estado de transcendência absoluta. Né? É interessante a sua explicação. Agradeço mesmo a sua explicação aqui, porque é uma explicação diferente daquilo que eu entendo, que defino como Deus. Sim, eu, claro. como um cristão, defino como Deus, né? O nosso tempo está muito corrido aqui. Quando chegou no Brasil, vamos tentar ser bem sucinto, que eu quero falar ainda sobre da banda lá. Eu vou falar a história. Tá? O tempo esgotando então, aqui já. O Vaishnavismo ele surge na Índia há milhares de anos, já com as escrituras e tudo mais. Acontece que, na era de Kali que nós estamos agora, o conhecimento védico é muito difícil de ser aplicado, é muito difícil de ser entendido. Então existe uma escritura que chama Kali Shantara Upanishad, onde está descrito a melhor forma de yoga para a era de Kali. Por isso Kali Shantara Upanishad. E lá está dizendo que nessa era de Kali, o melhor processo para você atravessar a era de Kali é desenvolver o amor puro por Deus. E como? Qual a prática disso? Cantando os santos nomes de Deus. E lá tem 16 palavras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é um mantra. Agora talvez o pessoal está fazendo ali as comparações e entendendo o que é, porque aqui em São Paulo, eu já vi vários grupos assim que você tá ali no MASP, de vez em quando eles entram cantando ali, né? E fazem aquele... Sim. E distribuem uns livrinhos ali. Eu fiz muito isso já. Fiz muito isso, né? Então, é por isso que a gente canta esse Mahamantra. Então, esse Mahamantra não foi inventado pela gente. Ele está desde sempre nas escrituras sagradas. Ele foi escrito há mais de 5.000 anos. Tá? E ele está falando o quê? Sobre o amor? Não, esse Mahamantra Hare Krishna é Hare Krishna. Hare é uma declinação sânscrita para a palavra Hari. Essa declinação é a declinação vocativa. Existem 8 declinações no sânscrito. Uma delas é a vocativa. Então a palavra Hari, Deus, fica, ó Deus. É uma exclamação, uma vocação, né? Ó Deus. Então de Hari passa para Hare. Só que também existe o aspecto feminino de Deus, que é Hara. E quando você declina ele no sânscrito para o vocativo, o Hara vira Hare também. Entendi. Então, quando você fala Hare, você está invocando o aspecto feminino e masculino de Deus, que é Radha e Krishna. E aí você, Hare... Krishna, a palavra Krishna significa aquele que é totalmente atraente. Todas as almas espirituais são naturalmente atraídas por Deus. É uma longa história que eu não vou nem entrar aqui, mas em rápidas pinceladas. Rama significa fonte de todo prazer. Por quê? Porque tudo que nós fazemos na vida é buscando prazer. Prazer, mas ninguém quer ter prazer agora, não ter prazer daqui a pouco. Nós queremos prazer infinito, prazer sem limites, absoluto. Né? Então é claro, se no mundo material tudo é finito, no mundo material tudo é finito. Nós estamos com uma fome de algo que não está no mundo material, que é o prazer infinito. E aí a palavra Rama significa fonte de todo prazer, ou seja, o prazer absoluto. Então que é aquilo que estamos buscando, que é Deus. Aquele que preenche o vazio, exatamente. né? Então você está procurando. Então o Mahamantra Hare Krishna é uma forma de você invocar Deus para que ele apareça, para que você possa restabelecer o seu relacionamento, suas doçuras. Entendi. Por isso que quando você busca, faz essa vocação de Deus, aí preenche o vazio da sua alma. Exatamente. O movimento Hare Krishna ele se baseia em Bhakti Yoga. Yoga é o processo de se ungir com a consciência de Deus.
né? É se ligar. Então, o yoga é aquele que está ungido de Deus. E esse yoga, você alcança isso através da meditação? Exatamente. No caso aqui, na Kali Yuga, o mais indicado é a Bhakti Yoga. Bhakti significa devoção. É a yoga devocional. É buscar o amor por Deus. Então, o maior de todos os focos do Hare Krishna é o amor puro por Deus. O amor a Deus sobre todas as coisas. Essa é a filosofia principal. Né? Esse é o ponto principal. É a busca, né? É o amor a Deus. Amor a Deus sobre todas as coisas. E tudo sai daí. Esse é o ponto focal. Tá? Parabéns aí. Parabéns. Ficou bem explicado. Acho que deu para sintetizar bastante aí. Vamos rapidamente aqui. A gente tem uns 4 minutos para encerrar aqui. Nossa. Passou muito rápido. Tem que voltar mais vezes aí para gente fazer mais aí, com mais tempo, tá bom? Vocês adotam muito o veganismo? Tem uma... Não, vegetarianismo. O vegetarianismo. Nós somos lacto-vegetarianos. A lacto-vegetariano. O veganismo é uma opção pessoal de cada um, porque não fere o lacto-vegetarianismo. A pessoa pode ser só vegano. Eu, por exemplo, sou lacto-vegetariano. Eu não sou vegano. Eu gosto de uma alimentação natural. E esse programa da Food for Life São Paulo? Life, né? Alimentos para a Vida. Alimentos para a Vida. É uma instituição? Sim, ela existe em mais de 60 países pelo mundo. Nossa. E é o maior programa de distribuição gratuita de comida vegetariana no mundo. Nossa. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós temos o programa Alimentos para a Vida São Paulo, que eu sou o coordenador, onde todas as semanas nós vamos atender as pessoas que são moradores de rua, preferencialmente. Legal. Nós levamos comida vegetariana e água para eles. E às vezes vamos em comunidades carentes também. Mas o nosso foco principal, em geral, são aqueles que não tem nada. Nem prato, nem comida. Não tem nada, eles não têm nada. Eles têm que levar o pratinho com o talher, com a garrafinha de água. Pessoas tudo. bem carentes mesmo. Totalmente, E nós servimos esse alimento para elas. Então é o programa Food for Life, né? No qual nós já estamos desde 2014 aqui em São Paulo. Food for Life, alimento para a vida, alimentos para a vida que se nutre, a vida que se partilha, a vida que se reparte. Alimentos para a Vida, o nome que no Brasil tem esse programa, presente em mais de 60 países, aqui, especialmente na cidade de São Paulo, desde 2014. É um programa que reúne voluntárias, que tenham disponibilidade e desejo, claro, de partilha de vida, que possam levar semanalmente a pessoas em situação de rua, em situação de penúria, alimentos. E a ideia qual é? É levar conforto para as pessoas, é acolher pessoas com prato de comida, com água. Quem puder fazer uma doação, faça. Quem não puder, a gente super entende, mas quem não puder doar e puder compartilhar, a gente agradece. Olá pessoal, eu sou Bruno Gouveia, cantor do Biquíni, e eu estou aqui para falar um pouco sobre um programa que existe em mais de 60 países e há 6 anos é atuante em São Paulo. É o Food for Life, ou Alimentos para a Vida. Nos últimos tempos, claro, tudo ficou um pouco mais difícil, e é por isso que nós estamos aqui. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Taíde e estou aqui para falar sobre o Food for Life, ou como ele é conhecido aqui no Brasil, programa Alimentos para a Vida. Faça hoje mesmo uma doação ao programa Alimentos para a Vida São Paulo. Quem tem fome, tem pressa. Muito obrigado. Você tem uma banda também? A banda Sou da Paz. Sou da Paz. Que é a primeira banda interreligiosa da galáxia. Ô, louco. É uma banda... Mas você canta na banda também? Eu canto, o Rabino Ventura canta, o pastor Eliel da Assembleia de Deus canta,
o bispo anglicano, Dom Flávio Irala, canta também. Tá faltando do podcast Liberchat cantar, o do podcast cantar também. Nós temos também na banda Dois Pais de Santo. Ah, é? Dois Pais de Santo da Umbanda, tá? Que são sacerdotes de Umbanda. Temos um cara do Candomblé, e esse cara entrou faz pouco tempo, ele tem uns 7 meses que entrou pra banda, e ele é bem famoso até. E os estilos de música... Esse cara que entrou, ele se chama André Abujanra, não sei se você conhece. Ainda não. Tem uma música dele que você conhece. Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Opa, conheço mesmo. Bum, bum, é o André Abujanra, cara. Eu não consegui ele fazer... Ele entrou pra nossa banda, né? Aí. Ele é um convidado especialíssimo, né? Ele está lá com a gente. Temos o pessoal da Igreja Metodista, que legal. Temos o pessoal da Igreja Católica, do budismo tibetano, do budismo japonês Shin, entendeu? Terra Pura. Então é a única banda no mundo dessa forma. E que estilo vocês cantam? Multi-estilos. Porque a ideia é abarcar a diversidade humana. Que legal. Então Parabéns, nós cantamos reggae, rock and roll, salsa, MPB, todos os estilos. Todo mundo, Cantamos a paz em diferentes estilos, para diferentes grupos de pessoas. Parabéns aí. O Vitor aí tá colocando para você aí um pedacinho do vídeo da banda para você conhecer. Bom, fala rapidamente aí sobre o projeto do final do ano. A gente vai postar o vídeo também sim. aí. Todo mês de dezembro nós costumamos fazer um grande evento chamado Natal das Crianças. Onde a gente... as crianças chegam, a gente serve café da manhã, aí as crianças ficam lá, tem muitas atividades, tem brinquedos, tobogã, pula-pula, cama elástica, algodão doce, pipoca, aí depois servimos almoço, aí o Papai Noel vem, entrega os presentes, tá entendendo? É um dia de festa, às vezes tem palhaços, dependendo de quanto a gente coleta, a gente contrata palhaço para brincar com as crianças e tal, mágico. Tudo depende do que a gente consegue coletar. Então nós já estamos fazendo a campanha para coletar fundos para fazer o Natal das Crianças, esse evento beneficente, né? E aí nós pedimos a todas as pessoas que quem quiser, quem puder, né, colabore com R$1, R$2, R$10, R$1.000, depende do que você puder, depende do que seu coração mandar, né? Tá aparecendo o QR Code aí na tela, né, o número da conta para você ajudar esse projeto, né, o Pix aí, para ajudar esse projeto, porque com certeza você me mandou um vídeo aí, eu vou colocar o vídeo aí para vocês assistirem aí também, da propaganda desse evento aí, eu creio que será um sucesso. Obrigado, tá viu? Bom? Olá pessoal, eu sou o professor Mahesh e estou à frente do programa Alimentos para a Vida São Paulo, Food for Life. O programa Alimentos para a Vida São Paulo, Food for Life, distribui alimentação vegetariana gratuita para pessoas em situação de rua e também para comunidades carentes. Todos os anos, no mês de dezembro, nós realizamos um grande evento chamado Natal das Crianças, onde um Papai Noel aparece, distribui presentes. Nós também distribuímos um almoço, café da manhã. Lá vai ter brinquedos como tobogã, cama elástica, pula-pula, também carrinho de pipoca, algodão doce, né? E para que a gente possa ter todo esse evento, nós estamos pedindo a sua colaboração para angariarmos fundos para realizarmos esse grande evento. Então contamos com a sua ajuda. Doe quanto você puder, R$1, R$2, R$10, R$100, R$1.000, o que você puder, o que o teu coração quiser e como você puder, tá? Aguardamos a sua doação. Muito obrigado, viu? Em 1 minuto, deixa uma mensagem aí, suas considerações finais. Olha, eu vou deixar uma mensagem, se você se sente sozinho, está perdido, não se sinta sozinho, não se sinta só. Aquele que guia as estrelas guia você também. Você precisa buscá-lo. Na proporção que você buscá-lo, ele se apresentará a você. E você poderá desenvolver um relacionamento amoroso com esse Deus Supremo. E a sua vida vai se transformar. Hare Krishna. Deixe suas redes de contatos aí pro pessoal que quer te seguir. É só procurar Professor Mahesh, prof, né? PROF. Mahesh é MAHESH. No Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Aí vocês vão me encontrar.
E a banda Sou da Paz é a mesma coisa, só procura colocar lá, banda Sou da Paz. Sou com L de alma. Sou, né? E é isso aí. Professor Mahesh, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi maravilhoso, eu consegui entender bastante. Tenho certeza que você de casa também conseguiu entender. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Pena que o tempo é exíguo, você pode me chamar outras vezes. Com certeza. Espero ter atendido as expectativas. E sempre que você precisar, por favor. E o legal é sempre deixar um gostinho de quero mais, né? Porque quando você voltar, você tem mais coisa para dizer aqui, tá bom? Então, certo. muito obrigado, que Deus abençoe você. Igualmente. Você que está em casa, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E depois, acabou de assistir o vídeo aqui, já veja os episódios anteriores também. E depois compartilhe aí, vamos fazer uma corrente do bem. Coloca aí nos comentários o que você achou, tá bom? Então, fique com Deus, que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado pela sua presença aqui. Compartilha aí o vídeo aí, não esqueça não. Tchau, tchau, um abraço. Sou da paz. Faz o coral aí comigo. Faz o coral. Vocês. Batendo palma. Da paz. Vocês. Sou da paz. Maestro. Batendo palma. Quem tá feliz bate palma. Bate palma junto pra ficar bonito. E você? Na bateria, Ricardo Camilo, do budismo tibetano. Palmas para o budista tibetano. Seguro. No baixo, Zen Henrique, espírita kardecista. Palmas para ele. Na percussão, Pai Torres, sacerdote da Umbanda. Palmas para ele. Na guitarra, André Herclox, da Igreja Católica. Palmas para ele. No violão, também da Igreja Católica, Paulo Miranda. Palmas para ele. Nos instrumentos de sopro, Débora de Zambé, da Igreja Metodista Wesleyana. Palmas para ela. E na percussão e na voz, Júlio de Zambé, também da Igreja Metodista Wesleyana. Faz barulho! No vocal, o bispo Dom Flávio Irala, da Igreja Anglicana. Palmas para ele. Primeiro, está no escuro, você pode jogar. Também no vocal, Pastor Eliel, da Igreja Assembleia de Deus. Palmas para ele. E no vocal, repete comigo, quem? 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 Mahesh, sacerdote, Hare Krishna, faz barulho pro som da paz. Hey! Somos la banda del pueblo, de gente que cultiva la paz, de gente que sigue cantando, que no desiste jamás. Hermano, dame su mano franca, hermano, no me dejes atrás. No perdamos la esperanza de vivir en un mundo de paz. ¡Cambia coral! Oh, sou da paz. Sou da paz. Batendo palmas. Sou da paz. Coral. Sou da paz. Uou! Cadê as palmas? Batendo junto, eu quero ver. Tá ficando bonito, tá ficando bonito.